vamos cantar o hino A Deus Demos Glória, 228 do HCC. Bom dia, irmãos. Podeis assentar, por favor. Dar um recado rápido aqui aos irmãos. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez reunidos, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Deus tem nos abençoado a cada dia. Tenho certeza que tivemos aí uma semana abençoada, uma semana de muita luta, mas também uma semana abençoada em que Deus nos sustentou. Então, dentro desse contexto, nós estamos lançando hoje uma campanha com os irmãos. Os irmãos sabem que a nossa igreja é uma igreja que trabalha junta, uma igreja que procura novos desafios, e isso não pode ser diferente no quesito alimentação. Então, a gente gostaria de pedir a ajuda dos irmãos. Os 2 primeiros domingos de cada mês, nós estaremos aqui com um baú, aqui na frente da igreja. Esse projeto é um projeto que a igreja já trabalha, mas ele ficou meio que esquecido. Nós estamos retomando esse projeto. O nome desse projeto é Projeto Sextou. Ele veio com a proposta até do irmão Tunco, conversou com os jovens, conversou com os pastores. Então, a ideia é que os irmãos, no momento de ofertas, de dízimos e ofertas, os irmãos também tragam alimentos, mantimentos, aquilo que Deus colocar no coração dos irmãos.
Nós teremos aqui um local aqui na frente, onde vai ser depositado esses alimentos. E o objetivo dessa doação dos irmãos é a montagem de cestas básicas para abençoar pessoas da nossa igreja, abençoar familiares, abençoar pessoas que porventura estão com alguma dificuldade a nível de alimentação. A gente sabe que as coisas estão num preço um pouco mais alto, então muita gente está passando por dificuldade. Então eu acredito que a gente tem que se unir para trabalhar nesse sentido. Então nós temos uma caixa aqui na frente, ela vai ser trabalhada depois, vai ser colocado nela o nome do projeto. Então, sempre nos 2 primeiros domingos de cada mês, nós teremos essa caixa aqui na frente. E aí, depois, os irmãos, a gente vai estar separando os alimentos, montando as cestas, e o Ministério de Ação Social vai estar entregando para as pessoas que estiverem precisando. Então, esse seria o primeiro aviso. O segundo aviso, rapidamente, essa semana eu mandei no grupo da igreja um vídeo de um convite que a nossa igreja recebeu da Igreja Batista na Vista Alegre. Eles irão fazer um retiro por conta dos dias de carnaval, do ano que vem, 2022, e eles nos convidaram a participar com eles lá. Dei uma olhada no grupo lá, tem um vídeo, tem as fotos do sítio, explicando alguns detalhes do retiro. Se o irmão se interessar e quiser participar, me procure, tá, para dar o nome. Quiser mais alguma informação, fique à vontade. O meu número também está lá no grupo da igreja, quiser me mandar um WhatsApp, a gente vai esclarecendo as dúvidas dos irmãos. Mas quem já participou sabe o quanto é importante e o quanto nós somos abençoados quando participamos de retiro. Então, isso faz toda a diferença, principalmente na vida dos jovens. Então, é muito importante aquele irmão que tiver a oportunidade de participar, é um investimento, tá ok? Vale muito a pena, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, bom dia. Mais uma vez eu estou aqui, os irmãos já sabem o que eu vou falar. Vou falar da nossa campanha, Presente de Natal, Jesus, o maior presente de amor ao mundo. Então, o meu objetivo primeiro, é agradecer aos irmãos. Desde que nós falamos a respeito da campanha, eu falei no domingo de manhã. Domingo à noite, praticamente, as 21 crianças já estavam adotadas. Então, a princípio, nós iríamos trabalhar com essas 21 crianças, que são as crianças dos PGMIs da igreja. Só que, durante esses dias atrás, nós sentimos a necessidade de dobrar o número de crianças atendidas. Então, hoje, nós estamos com 45 crianças já adotadas, com roupa, sapato. Alguns também querem adotar com brinquedos, outros vão dar outras coisas. Então, nós não estamos tolhindo os irmãos. Então, o básico que nós estamos pedindo é roupa, calçado e brinquedo. Mas muitos irmãos estão se sensibilizando e então estão sinalizando que vão doar também brinquedos e outras coisas mais. Então, na verdade, nós temos 45 crianças já adotadas para um número de 51 crianças. Então, nós já ultrapassamos essa meta, a segunda meta, que a primeira meta era 21. O pastor Wellington tinha dito, vamos dobrar, mas, na verdade, nós mais que dobramos. Então, ainda falta 6 crianças para serem adotadas. Os irmãos que estão no grupo Membros da Igreja puderam ver que eu deixei lá algumas crianças que ainda faltam ser adotadas. Então, os irmãos sinalizam lá, e eu, no privado, se tiver a foto, eu estou enviando a foto. Se não tiver a foto, os irmãos vão ficar apenas com os dados. Então, essa é a primeira parte da nossa campanha. Então, de início, como eu disse, era só atender essas 21 crianças.
E nós estávamos trabalhando nos bastidores também com kits, né? Kits de Natal. Assim, uma cesta de Natal, só que não é aquela cesta, né? Porque nós não temos condições. Então, o que nós temos hoje, essa cesta, ela funciona, esse kit, melhor dizendo, ele funciona da seguinte forma. O irmão doa o valor de R$130, ou o valor inteiro, ou o irmão junta com uma outra pessoa dá uma metade, outro irmão dá outra metade, para formar o valor de R$130, depositado na conta da igreja, ou diretamente aqui para Nancimar. Então, aí, depois que nós tivermos um montante, nós vamos comprar essas cestas. E nós estamos pedindo que, preferencialmente, até a primeira quinzena desse mês de novembro, porque para a gente poder comprar mais em conta, porque quanto mais se aproxima do Natal, mais caro fica. Então, nós estamos abrindo essa segunda parte da campanha para a igreja, justamente porque aumentou o número das crianças, né? Então, hoje eu e a Francisca conversamos rapidamente pela manhã. O que nós tínhamos até então já supria, né, o que nós temos já depositado na conta da igreja, alguns irmãos que deram a palavra, que vão contribuir. Então, o que nós tínhamos até então já supria, até passava um pouquinho para atender as crianças, as 21 crianças. Só que, como aumentou o número de crianças, também aumentou a necessidade do número de kits, né? Então, é essa outra palavra que eu quero deixar com a igreja, né? Se o irmão ainda não adotou uma criança e deseja ainda fazer a adoção adotar o kit não, né? Mas doar o kit, né? R$130 na conta da igreja, ou diretamente aqui com a Nancimar. O irmão pode juntar com outro irmão. Eu tenho algumas cartinhas que elas estão dizendo como funciona. E eu quero dar uma outra palavra bem rápida. Uma das famílias atendidas moram ali na volta da pedra da Vista Alegre. Muitos aqui conhecem. Então, essa família são de catadores de materiais reaproveitáveis que as pessoas recolhem e vão vender. Eu estava passando certo dia na rua, e esse moço, o pai dessas crianças, ele achou uma garrafa menos da metade de Coca-Cola. Ele levantou a garrafa e falou assim: nossa, jogaram fora a Coca-Cola. Então, isso para nós é muito comum, né? A gente bebe uma Coca-Cola, deixa e pronto, acabou. Mas tem gente que não tem isso. Então, os irmãos, pensem com carinho, né? R$130 para doar esse kit. Né? O irmão pode juntar 2, 3 pessoas para que nós possamos também oferecer para essas crianças também esses kits, né? Então, algumas crianças são da mesma família. Então, a gente precisa, em média, entre 35 e 40 kits, né? Nós temos 9 já efetivados, algumas promessas, não deve girar em torno de 15 kits, né? Então, nós temos mais que dobrar, né? Então, depois do culto, os irmãos tiverem dúvida, os irmãos podem falar com a Francisca, podem falar com a Roberta e podem falar também comigo, tá? Então, essa é a minha palavra. Bom dia, meus irmãos. São tantos avisos, mas são importantes, fundamentais. Quem dera tivéssemos aqui um momento só para dar avisos, porque a igreja é dinâmica, ela precisa trabalhar. O objetivo da igreja é servir vidas, por isso que nós precisamos dos avisos. São avisos fundamentais. Mas nós também estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Você veio aqui para adorar o nome do Senhor. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu sei que alguém te trouxe aqui, e esse alguém foi o Espírito Santo de Deus, amém? Então você veio aqui para adorar o nome do Senhor, para glorificá-lo, para agradecer, talvez pedir, e por isso este tempo é um tempo precioso, e eu gostaria de convidá-lo para que nós agora baixemos as nossas cabeças,
venhamos a pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, eu vim aqui para buscar algo da parte do Senhor, algo que o homem não pode resolver, talvez uma questão de saúde, eu não sei qual o seu problema, mas o nosso Deus, Ele sabe. Oremos. Pai bendito, estamos aqui em torno do nome de Jesus, porque Ele é aquele que abriu as portas do teu lugar de habitação, para que pudéssemos adentrar pela oração e nos reportar diante do Deus majestoso, o Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, de resolver todas as coisas. E neste tempo, ó Pai, nós estamos aqui para te entregar a nossa vida, entregar as nossas necessidades, entregar tudo o que temos, entregar o nosso eu, todo o orgulho, colocarmos diante do Senhor a humildade que o Senhor espera de nós. Ó Pai, que o Senhor venha aceitar a nossa adoração, que o Senhor venha aceitar o nosso louvor, a nossa gratidão, embora as coisas não estejam conforme pensamos, mas o Senhor é o Deus que nos criou, e o Senhor sabe conduzir a nossa vida, e por isso, ó Pai, humildemente nós queremos nos entregar os nossos problemas, para que sejam solucionados conforme a vontade do Senhor. Ó Pai, por isso nós rogamos, para que o Senhor aceite o culto desta igreja, aceite o culto da igreja que está nos acompanhando pela internet, aceite o culto daqueles visitantes que de uma forma ou de outra confiam em Ti. Ó Pai, que o Senhor venha fazer a obra que o Senhor espera realizar na vida de cada um, que cada um também venha prestar o seu culto individual ao Senhor. Ó Pai, acima de tudo, nós queremos também pedir perdão pelos nossos pecados, tudo o que cometemos de errado ao longo dessa semana, já nos reportamos diante de Ti, mas nessa hora, Pai, nós queremos reiterar a nossa pequenez diante da Tua majestade, por isso, ó Pai, nos perdoe também. Enfim, ó Pai, que o Senhor use o Teu servo, o pastor Jacó, que irá proferir a Sua palavra, que os nossos corações sejam jardins que precisam ser regados com a palavra do Senhor, e saiamos daqui, ó Pai, entendendo que a palavra do Senhor veio de encontro à nossa realidade humana diante da Sua majestade e santidade. Ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir conforme o Senhor pretende nos Teus caminhos, no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é no nome dEle que pedimos e desde já agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial, porque hoje é celebrado a Reforma Protestante. E neste culto dessa manhã, nós iremos abordar este tema, a Igreja do Senhor retornando à essência e à pureza do Evangelho de Cristo. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A palavra de Deus é a autoridade revelada que devemos seguir. Sola Escritura, somente a Escritura. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, para que nós possamos cantar o hino 406 do AKCC, Castelo Forte é o Nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder
ainda de pé, meus irmãos. Vamos ler bem forte a leitura bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 e 17. Vamos lá? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Podeis assentar, meus irmãos. Se todos nós decorássemos pelo menos os versículos 16 e 17, talvez, ou com certeza, seríamos melhores crentes. Eu tenho já dado essa tarefa para as crianças que estão conosco, ali na classe para batismo, decorarem segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A igreja do Senhor retornando à essência e à pureza do Evangelho de Cristo. Somos salvos e resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Sola gratia, só a graça. Este momento é um momento de dedicação de vidas e bens. Eu não poderia dar uma palavra de gratidão enquanto os diáconos vêm aqui. Gratidão porque uma pessoa vai doar a reforma, na verdade não vai ser uma reforma, mas uma redecoração do berçário. Vai trazer as pessoas necessárias que irão fazer a pintura, a parte elétrica e a parte de alvenaria, caso seja necessário. Então, isso é um motivo de muita gratidão. O berçário vai ser ativado com uma carinha nova. Deus abençoe essa família que se dedicou a isso. E nesta manhã também foi muito gratificante. Alguém que não é da nossa igreja fez uma doação substancial para a obra da Casa das Crianças. É um poder de Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus, né? Não é crente, eu vou falar até o valor, R$2.000, é um valor substancial. Estamos precisando de recursos para a Casa das Crianças. E eu não posso deixar de informar também que essa semana nós tivemos a reunião com os técnicos que irão fazer o projeto da fachada e da parte acústica da igreja. Foi uma reunião muito boa com os engenheiros, e nós ali podemos então já começar a vislumbrar o fechamento e uma fachada bem bonita para a igreja. Então, temos que orar, meus irmãos, porque o desafio é grande, mas Deus já está fazendo a obra, tocando os corações. Portanto, esse é um momento de dedicação de vidas e bens. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar? Ela me dá certeza
Damos-te graça, Senhor Deus, porque a maravilhosa graça de Jesus Cristo nos alcançou. Ó Deus amado, nós queremos mais uma vez glorificar o Teu nome, porque como povo Teu, podemos nos reunir, Senhor Deus, e a Ti prestar um culto que só Tu és digno de receber. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas, ó Pai amado, recebe as nossas vidas, Senhor, por esse amor tão grande e incondicional que Tu tiveste por nós, nos salvando e nos remindo. Que esses valores sejam administrados mais uma vez com a sabedoria que venha de Ti, Senhor Deus, para proporcionar, ó Deus, a proclamação do Teu Evangelho aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, ó Deus. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Igreja do Senhor retornando à essência e à pureza do Evangelho de Cristo. Somos salvos através da justiça de Cristo imputada a nós, pela fé que depositamos em Jesus, o nosso Senhor. Sola fide, somente a fé. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Este é um momento de gratidão, quando nós agradecemos os irmãos, pela vida dos irmãos que aniversariaram esta semana, aniversários de casamento, aniversários de batismo e outros. Eu gostaria de convidá-los para que viessem aqui à frente, esses irmãos que estão aniversariando por algum motivo, seja de idade, seja casamento ou batismo. Alguém aqui? Irmão, vem cá, irmão Júlio, irmã Raquel, aniversário de casamento da irmã Beth. Júlio, eu sabia que não era Júlio, é Luiz Carlos. Alguma coisa errada aí. Meus irmãos, eu quero aproveitar também e chamar as crianças para que venham aqui, para que nós já oremos por elas. Mais gente. Vou aproveitar que a Raquel está vindo. Raquel, vamos orar. Interceda por nós, interceda pelos aniversariantes, pelas crianças. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Amém. Para adorar e louvar o Seu nome, Senhor. Nesse momento agradecemos pela vida de todos que aniversariaram essa semana. Dos irmãos que estão completando mais um aniversário de casamento também, Senhor. Verdade, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Amém, Esteja com eles em todos os momentos. E que o Senhor cuide dessas crianças, Senhor. Verdade. Nós estamos aqui, Senhor, trazendo os nossos filhos para que eles cresçam na presença do Senhor. Jesus, Que o Senhor Deus. abençoe a vida de cada uma delas, das professoras Pai. que estão cuidando delas, Senhor. Amém, Pai. Que o Senhor nos mantenha firmes na fé, Em Senhor. nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Deixa sentar, meus irmãos. Deus abençoe os aniversariantes de casamento. Irmã Beth, irmão Luiz. Deus abençoe vocês, tá? A Igreja do Senhor retornando à essência e à pureza do Evangelho de Cristo. Somos salvos unicamente pela obra de Cristo na cruz, que nos justifica e nos reconcilia com Deus Pai.
Solos Christus, somente Cristo. Som. Irmãos, vou pedir que vocês se coloquem de pé nesse momento, para que nós possamos cantar Só em Jesus, ao qual nós encontramos a nossa fé, a nossa luz, a nossa esperança, o nosso lugar seguro. Vamos cantar?
Graça e paz, irmãos, bom dia. Quero agradecer ao pastor Gerson, pastor Wellington, o honroso convite de poder servir nesta manhã ao Senhor, servindo aos irmãos. O pastor Gerson e o pastor Wellington são como Paulo e Timóteo. Um tem a experiência, outro tem a força. E assim vão seguindo, né? Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de discernimento nesta manhã, irmãos. Eu louvo a Deus por termos cultuado o Senhor até aqui e vamos continuar a fazê-lo. Vamos abrir em 2 textos. Quero agradecer também aos irmãos que oram pela Liz, nossa netinha. Abacuque 2. Verso 4. E depois vamos para Romanos, capítulo 1, 17. Interessante que, ao estudar o livro de Romanos, Lutero teve uma nova percepção do Evangelho. E Paulo, ao ler Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe a palavra profética para o verso 17 do capítulo 1 de Romanos. Abacuque 2,4 diz assim, eu vou ler na versão Almeida 21, que é aquela antiga da imprensa bíblica brasileira, a imprensa batista, melhores textos de hebraico e grego. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Romanos 1,17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito em Abacuque, o justo viverá pela fé. Pai, nós te agradecemos o privilégio de estarmos com os amados irmãos aqui nesta manhã, agradecendo ao Senhor cada vida presente aqui, cada família presente ou representada. Agradecer ao Senhor a vida do pastor Gerson Januário, do pastor Wellington, suas respectivas famílias. Agradecer-te todos os membros que os ajudam na caminhada da fé nesta comunidade. Pedimos que continues a nos brindar com a tua presença augusta e santa, que teu nome continue sendo glorificado nesta manhã. E usa o teu servo por graça e misericórdia. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre os princípios da reforma, chamada reforma protestante. Martim Lutero era católico e aos 22 anos decidiu tornar-se um monge da ordem de Agostinho, ou monge agostiniano, por promessa feita à chamada Santa Ana, a quem rogou que lhe salvasse de uma violenta tempestade. Martim Lutero foi ordenado sacerdote em 1507, quando ele tinha 20 anos. Estava então, 24 anos. Estava com 24 anos quando foi chamado. Numa época conturbada na Alemanha, caracterizada pela imoralidade, a arrogância do clero e a venda de indulgências, de perdão de pecados por João Tetzel, amando do Papa, surge, segundo a vontade de Deus, este jovem, brilhante, doutor em teologia, inólogo também, porque o hino 323, Castelo Forte é o Nosso Deus, é um hino de Lutero, entre outros.
Ele era músico. E interessante que ele escreveu este hino 323 com base no Salmo 46. Então, Martim Lutero, doutor em teologia, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, com 34 anos, ele afixou na igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra o romanismo, o catolicismo romano. A partir de sua consciência de miserabilidade, à luz da ação do Espírito na palavra, este jovem se converteu. Eu quero falar sobre os 5 princípios da reforma, que certamente os irmãos conhecem. E o primeiro princípio é somente a Escritura, não para a tradição romana, não para os apócrifos, não para a infalibilidade, do Papa. Infalibilidade do Papa, não, somente as Escrituras. E aqui nós vemos que Lutero redescobre a centralidade da Escritura. Lembrando que o salmista disse no Salmo 119, que é uma adoração à revelação escrita de Deus, ao Deus da Escritura: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Salmo 119, 11. Somente a Escritura revela também a essencialidade da Escritura. Por isso que o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, João 5,39. O poder e o alcance da Escritura também está nessa máxima da reforma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui nós vemos o poder dela e o seu alcance. E mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4,12. Lutero chama os salmos de uma pequena Bíblia, pois testifica a morte e a ressurreição de Jesus aos pecadores, ou pelos pecadores. É somente pela Escritura que as boas novas são anunciadas, e agora Lutero sabia disso pela sua própria experiência. Após esse ponto de virada, Lutero disse: toda a Escritura assumiu um novo significado. Para ele, a Escritura é a inspirada e inerrante palavra de Deus, fonte e norma da fé e da prática, e não mais a tradição, não mais a infalibilidade papal, não mais os apócrifos, mas a Escritura. Temos visto em nossos dias a Escritura sendo secundarizada, inclusive na vida de muitos que entram e saem nos templos. Ela está sendo secundarizada, colocada em segundo plano, questionada, aviltada, atacada, proibida. Agora há uma ação no STF para banir a Bíblia das bibliotecas. E nós, irmãos, precisamos amar as Escrituras, devotar a elas a nossa fidelidade, porque ela é a revelação escrita de Deus. Dwight Moody, que foi o grande evangelista norte-americano, afirmou acerca da Escritura: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. E o pecado tem afastado muitas pessoas das Escrituras. Pecado de omissão, o pecado da acomodação, o pecado da incredulidade, o pecado do ativismo, porque uma coisa é atividade, outra coisa é ativismo.
Então, somente a Escritura, esse é o primeiro princípio cardeal da reforma. O segundo princípio é somente pela fé, não para a salvação pelas obras, mas sim a salvação pela fé para as obras. A justificação pela fé. O justo viverá por sua fé. O justo viverá pelo seu crer na suficiência de Cristo, o justo perfeito, que morreu na cruz por nós, derramando seu precioso sangue. Quando cremos na suficiência de Cristo, somos justificados, declarados justos, perdoados no seu sangue. Deus em Cristo nos perdoa plenamente. Eu gosto muito da parábola dos 3 pródigos. Os irmãos já ouviram falar, né, na parábola dos 3 pródigos. Geralmente se conhece a palavra do filho pródigo, mas na verdade ali são 3 pródigos. O pai que esbanjava amor, o filho mais velho que esbanjava legalismo e o filho mais novo que esbanjava devassidão. Quando o filho voltou para casa, o pai pródigo, que esbanjava amor, o recebeu. Ele, filho que esperava ser um dos trabalhadores do pai, foi recebido como príncipe, como filho. Foram colocadas as vestes, o anel, toda a indumentária de filho, porque o amor do pai era muito maior do que a devassidão dele. E assim foi conosco. E o conceito de fé é que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Esse é um dos conceitos de fé. Mas eu gosto de um outro conceito de fé, que é crer na palavra de Deus. Eu não preciso ver milagres, eu não preciso de movimentos estrondosos, de cataclismos. Não, eu preciso olhar para a palavra e crer que o seu conteúdo é verdadeiro pela fé. Então, fé é crer na palavra de Deus sem nenhum aditivo humano, sem nenhuma cooperaçãozinha humana, empurrãozinho humano. E nós temos o valor da fé. Além de sermos justificados pela fé, temos o conceito de fé, nós temos o valor da fé. Sem fé é impossível. Vejam, irmãos, é impossível, sem fé, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real, que Ele é factível, que Ele é tocável e que é galardoador dos que o buscam, presenteador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A doutrina da justificação pela fé é um tesouro precioso em posse da igreja. Jamais devemos considerar esse tesouro de pouca monta, se é mantido, só é mantido, digo, por labor duro, paciente e persistente na palavra de Deus. Mas certamente hoje eles insistiriam: como dar qualquer coisa menos do que isso ao Salvador, que nos deu nada menos que a si mesmo por nós? Então, vale a pena a gente viver pela fé. Vale a pena a gente viver pela fé. O Senhor fazendo milagre ou não fazendo, eu creio nele. Ele é o Senhor, tem seus propósitos. Além de somente a Escritura e somente a fé,
o terceiro princípio é somente a graça. Não ao mérito pessoal, não às indulgências de João Tetzel, mas somente a graça. Eu gosto muito do conceito de graça, que é favor imerecido. Um velho pastor, ele conceituou graça dizendo o seguinte: é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Como você e eu nada merecíamos, nada merecemos e nada mereceremos a não ser por meio de Cristo. Preciso, mas não mereço. Preciso, mas não mereço. Eu estava, quando o pastor Wellington chamou o pessoal para vir aqui, aniversário de batismo, eu não quis vir à frente, sou um pouco tímido, não sei porque que Deus me chamou para o ministério, mas em 7 de outubro de 1970, eu já trabalhava no centro do Rio de Janeiro, eu fui batizado pelo pastor Feliciano Amaral. Primeira igreja batista da Pavuna, no Rio de Janeiro. 14 anos. Isso significa que há 51 anos atrás, por causa desta graça, eu fui alcançado. O mais velho de 6 filhos, pai alcoólatra, a mãe sofredora, ele me alcançou. Trabalhando para ajudar em casa, muita dificuldade, ele me alcançou. Vocês mais jovens não entendem isso, só nossa geração, né, Gerson? Quanto a gente sofreu para ter as coisas. A salvação é pela graça mediante a fé. Somos redimidos pela obra de Cristo na cruz, temos que repetir sempre isso, e da ressurreição. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu gosto muito de Efésios 2, de 8 a 10, porque diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é de suor, esforço humano. Porque somos feitura sua. Essa palavra feitura no original é poema, obra de arte. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação é pela graça, mas a graça também, ela santifica. Porque quem tem consciência da graça de Deus, se quebranta diante deste Deus, tem consciência da sua miserabilidade e busca uma vida semelhante a Cristo, uma vida crística. Tem muitos que estão na vida crítica, mas nós precisamos da vida crística, semelhante a Cristo. A graça santifica. A gente sabe que a lei denuncia a nossa condição pecaminosa. A lei coloca em fratura exposta a nossa condição. A lei é como você está numa estrada à noite, numa área rural, e está com os faróis, de carro, com faróis acesos, e você ilumina as pedras que estão no caminho, pedras grandes, ou depois de uma enxurrada, ou alguém as colocou ali, você ilumina as pedras, sabe que elas estão ali, mas os faróis declarou que as pedras estão ali, não pode tirá-las. Essa é a função da lei. A lei revela a nossa realidade pecaminosa, mas não pode tirá-la. Aí o Senhor manifesta a sua graça em Cristo para tirar essa escravidão do pecado das nossas vidas. Dr. Shedd tem um livro interessante chamado Lei, Santificação
lei, graça e santificação. A lei mostra a nossa fratura exposta, a graça, ela resolve o problema, opera aí, é uma espécie de ortopedista que coloca o osso no lugar, enfim, faz toda a cirurgia ortopédica, e aí nós temos a santificação, porque quando nós somos alcançados pela graça, depois da lei revelar a nossa condição, há o start para a santificação. A graça do Deus que é perfeito em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. A graça do Pai pródigo. O filho merecia ser recebido como o filho que foi embora merecia ser recebido como filho? Absolutamente não. Mas a graça do Pai o recebeu. Porque na casa do Pai há aceitação, há perdão e há festa. A graça que fortalece, e nós entendemos isso quando Paulo estava passando por um momento difícil na sua vida, não sabemos o que era aquele espinho na carne, não vamos aqui conjecturar, mas o Senhor Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há dualismo. Aqui, a graça não se aperfeiçoa na nossa fortaleza, na nossa religiosidade, nas nossas capacitações humanas. A graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa falibilidade. Na nossa, que eu costumo dizer, vulnerabilidade latente. E a graça que é suficiente revela a nossa insuficiência. E a nossa insuficiência busca esta graça. E esta graça continua mostrando que nós somos insuficientes. Porque não fomos nós que aceitamos a Cristo, foi Ele que nos aceitou. Agora eu não gosto muito dessa expressão aceitar a Cristo, recebemos a Cristo, como diz João 12. Quando o filho diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho, ele falou no ambiente da graça do Pai. Em sua paráfrase do Salmo 130, Lutero afirma: teu amor e tua graça somente têm valor para pagar a minha transgressão. Os dons melhores e mais santos falham em quebrar a terrível pressão do pecado. Diante dele ninguém pode se jactar, se orgulhar, mas todos temem tua firme exigência e vivem somente por tua misericórdia. Portanto, minha esperança está no Senhor, e não em merecimentos meus, repousam sobre a sua fiel palavra. Aqueles que de espírito contrito creem que Ele é misericordioso e justo, esse é o meu conforto e a minha confiança. Aguardo com paciência seu auxílio. O quarto e penúltimo princípio, somente Cristo. Não para intermediários, que o romanismo sempre teve e pregou e propalou. Somente Cristo. Cristo prometido, lá em Gênesis 3,15, a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. E também a resposta que Isaac fez a seu pai, quando naquele sacrifício exigido pelo Senhor, em Gênesis 22, Isaac pergunta: pai, está tudo aqui, tudo preparado, porque ele conhecia, né? Isaac conhecia quando o pai ia sacrificar, quais eram os componentes, os elementos do sacrifício. Tem tudo aqui, falta o cordeiro. Onde está o cordeiro? E aí João, lá no capítulo 1, 29,
do seu livro diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Cristo em carne e osso revelado. Por isso que João, de uma forma magistral, ele diz: e o Verbo e o princípio gerador de todas as coisas se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Carne e osso, Jesus em carne e osso revelado. Então ele é o nosso tudo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossos, diz: Cristo é tudo em todos, falando da grandeza de Cristo, da sua majestade, da sua suficiência, de que ele é absoluto. Nada em Cristo é parcial, tudo é absoluto, desde o seu amor, passando por sua graça, chegando ao perdão. Cristo, a nossa segurança. Quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, naquele discurso, no capítulo 6, no verso 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui está a nossa segurança, somente Cristo. Em Cristo somos livres, sim, o incomparável Cristo, da culpa e do poder do pecado. Segundo Lutero, acerca da liberdade do cristão, há dois aspectos desse somente Cristo. Primeiro, que o cristão que vem de Cristo é perfeitamente livre, senhor de todos, sujeito a ninguém. Bom isso aqui? Mas olha o segundo ponto. O cristão é perfeitamente submisso. Na primeira ele é livre, agora ele é perfeitamente submisso, servo de todos, sujeito a todos. Por isso que a gente precisa ler sempre as Escrituras com os olhos da fé, e especialmente o Sermão do Monte, que mostra essa realidade. Comentando sobre Gálatas 2:20, que é um dos meus textos preferidos, estou crucificado com Cristo, Lutero mostra as implicações dizendo: assim como Cristo foi crucificado para a lei, o pecado, a morte e o diabo, para que esses não tivessem mais poder sobre ele, assim também eu, pela fé, estou crucificado com Cristo em espírito, estou crucificado e morto para a lei, o pecado, a morte e o diabo, de modo que esse não tem mais poder sobre mim, mas estão agora crucificados e mortos para mim. Paulo não está falando de crucificação por imitação ou exemplo. Ele aqui fala dessa alta crucificação, por meio da qual o pecado, o diabo e a morte estão crucificados em Cristo e não em mim. Aqui Cristo faz tudo sozinho, mas crendo em Cristo, sou pela fé crucificado também com Cristo, de modo que todas essas coisas estão crucificadas e mortas para mim. Isso é profundo, né, irmãos? O bispo e historiador Stephen New afirmou que na teologia histórica cristã, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado convergem, e daí saem todas as estradas do futuro. Eu gosto muito da expressão do grande teólogo puritano, dos maiores da Inglaterra, talvez do mundo, Joe Owen. Ele escreveu um tratado de quase 1000 páginas, cujo tema é o seguinte: a morte da morte na morte de Cristo. Vamos dizer juntos? A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Morreu. A morte morreu. Umas pessoas perguntam para mim: sua netinha vai dormir para sempre? Eu falo para as pessoas assim: se ela não acordar aqui, ela vai acordar lá. Né?
Isso aqui é significativo. Não me desespero. Eu não me desespero. A minha filha é de uma confiança absoluta. Vejo ela sempre alegre, dificilmente triste, porque ela confia neste Cristo maravilhoso. Por último, princípio, somente a glória de Deus. Não para a glória papal, não para a glória da igreja com toda a sua exuberância. Eu nunca fui a Roma, acho que o pastor Gerson já esteve lá, não sei se quando ele foi a Israel. Você foi a Israel, não foi? Não? Ah, pela França. Então, mas quem vai a Roma, né? Eu tenho muita vontade de ir, porque eu tenho descendência italiana também. Meu bisavô veio para cá com 18 anos. E quem vê aquela majestade da igreja de São Paulo, eu vejo pela internet, eu viajo o mundo inteiro pela internet. Vou a Israel, depois vou a Paris. É uma beleza, não gasto, só gasto para pagar o provedor. Mas quem vê aquela estrutura toda romana, da igreja romana, pode aquilatar tamanha criatividade que o Senhor deu ao homem, as pinturas de Michelangelo, né? Leonardo da Vinci, os grandes pintores e escultores, aqueles arquitetos, né? Aquela coisa lindíssima. Para Lutero, só há uma glória que deve ser reconhecida, a glória de Deus. O que significa a glória de Deus? Significa a sua majestade, a sua grandiosidade, a sua magnitude, a sua grandeza, a sua transcendência. E sabe que a gente estuda em teologia, pastor Wellington, pastor Gerson, a transcendência e a imanência de Deus. Esse mesmo Deus que deve ser glorificado por sua transcendência é o mesmo Deus que tem que ser glorificado pela sua imanência, ou seja, por Ele ter descido até nós por meio de Cristo e nos redimido. Ele não é o Deus distante, Ele não é o Deus de longe, como aquele cântico fala, o Deus de longe, não, Deus de perto. Aliás, não há limite para a ação de Deus, né? Não há quilômetros, não há medida. É o Deus que está lá, é o Deus que está aqui entre nós, por meio do seu Espírito. Aí está a glória de Deus. Então, quando você está preparando o seu café da manhã, você deve glorificar a Deus por aqueles elementos do seu café da manhã. A melhor refeição do dia tem que ser o café da manhã. Tomar café como rei, almoçar como príncipe e jantar como mendigo. A gente faz o contrário, né? E às vezes não tem saúde. Mas a gente tem que glorificar a Deus, dar glória a Ele. Eu gosto muito do Salmo 19, que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A glória de Deus deve ser sempre o nosso referencial maior. Por exemplo, o que eu estou fazendo está dando glória a Deus? O meu casamento está glorificando a Deus? A minha relação com os filhos está dando glória a Deus? O que eu estou fazendo no meu trabalho está dando glória a Deus? Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Em toda a nossa vida religiosa e ética, segundo o teólogo sueco Einar Billing, somos dados a um incrível exagero de ver o extraordinário no lugar do ordinário, do comum.
A glória de Deus não convive com a glória pessoal, meus irmãos amados, aqui desse templo e os que estão nos assistindo pelo YouTube. A glória de Deus não convive com a glória pessoal, não convive com elogios, não convive com pódio, não convive com bajulação, não convive com jogar confetes em quem quer que seja. Devemos ser como João Batista em relação ao Senhor Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. E uma irmãzinha lá do Nordeste diz: importa que o Senhor Jesus cresça e eu desapareça. Quem tem que aparecer no que você faz na igreja é o Senhor, não é você não. Quando você doa alguma coisa para a igreja, para a glória de Deus, não para a sua glória pessoal. É coisa entre você e Deus, a glória dele. Porque quem doa não deve doar por obrigação, mas por prazer. Deus não é glorificado quando a gente faz as coisas por obrigação, mas é glorificado quando a gente faz as coisas por prazer. Para Ele, em primeiro lugar. A glória de Deus não convive com glória pessoal, como eu falei. Eu gosto muito de João Batista porque eu estou vendo que o pastor Wellington está sendo um bom João Batista. A gente precisa reconhecer a autoridade. O Senhor deve ser glorificado, exaltado, reconhecido, magnificado, dignificado em nossa vocação como cristãos. Porque há dois tipos de vocação. A vocação geral, todos os que estão em Cristo, que foram salvos por Ele, são vocacionados por Ele para servir. E há aqueles que são vocacionados especialmente para a liderança, para conduzir o povo, como o caso do pastor Gerson, do pastor Wellington. Eu já estou aposentado, mas continuo servindo. É um prazer para mim. Eu gosto de dizer o seguinte, que a nossa glória é glorificar a Deus. Charles Wesley, que foi um inólogo, o irmão era teólogo, John Wesley, e Charles era inólogo. A mãe era uma mulher piedosa que pregava, Susanna Wesley, e Charles Wesley declarou efusivamente em 1762, ele e o irmão foram pais do metodismo, começando na Inglaterra. E eu tenho isso anotado numa das minhas Bíblias. O mandado para guardar, um Deus para glorificar tenho eu, uma alma imortal para salvar e prepará-la para o céu, para servir a era presente e minha vocação cumprir, que fazer a vontade do Mestre possa todas as minhas forças reunir. Isso é lindo demais, irmãos. O justo por sua fé viverá. Abacuque e Paulo, em épocas diferentes, um no Antigo, outro no Novo Testamento, convergiram, porque os dois foram inspirados por Deus. Eu quero concluir. O hino 323, Castelo Forte, revela de forma clara esses 5 pontos da reforma. Há uma conexão segura entre a Escritura, a fé, graça, Cristo, glória de Deus. A Escritura é a revelação escrita, inspirada pelo Espírito. A fé é o crer nessa revelação.
A graça nos mostra o nosso demérito, a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos. Cristo é a personificação da graça do Pai. E o Pai deve ser glorificado pela revelação da Escritura, pelo exercício da fé, pela manifestação da sua graça em Cristo, culminando com a nossa salvação e a consequente missão. À luz desses cinco princípios da reforma, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, estamos conscientes da nossa missão cristã? Estamos conscientes da nossa influência enquanto estamos aqui, porque somos cidadãos de duas pátrias, a pátria do céu e a pátria da terra? Claro, regidos pela pátria do céu. Os princípios da reforma devem ser vivenciados por cada um de nós, no meio de uma geração corrupta e perversa. Maranata, Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã preciosa com os meus irmãos aqui. Obrigado pelo privilégio e pela honra de podermos servir. Continue abençoando o pastor Gerson Januário, o pastor Wellington. Continue abençoando esta igreja. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela influência de Martim Lutero na Alemanha. Obrigado pela sua fé. Obrigado pela sua fidelidade. Muito obrigado. Que nós honremos sempre esses homens e também mulheres que, ao longo da história, têm deixado o seu legado. Obrigado, Senhor, pela reforma. Obrigado porque, uma vez reformados, estamos sempre reformando. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Vou pedir nesse momento que os irmãos se coloquem de pé, para que nós possamos cantar o último hino dessa manhã. Maravilhosa graça.
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou. Amém? Meus irmãos, foi muito bom, mas está acabando, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jacó. Pastor Jacó, eu dispenso a apresentação, mas particularmente ele é muito importante para mim. Eu conheci o pastor Jacó através do meu irmão, Edson Levi, muito amigo dele. Vi os dois conversando, eu falei, aquela coisa de ficar comprando conversa, né, dos outros. E eu fui admirando o pastor, tive a honra de tê-lo como meu professor no seminário. Então, eu tenho um carinho muito grande. Nesse período de intervalo de férias, eu intercalava a minha visita para ouvir as pregações do pastor Gerson e do senhor. Eu, Roberto, Davi, sempre estávamos ali. Deus abençoe muito a vida do senhor. Admiro seus artigos. Ele tem um site, meus irmãos, osvaldojacob.com, Jacob com W, não é isso? Então, os irmãos podem instalar essa mensagem e muitas outras, eu tenho certeza que estarão ali. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, o teu servo está aqui, ministrou a sua palavra. O Senhor sabe como o seu coração está dolorido porque a sua netinha não abre os seus olhos. Ao mesmo tempo declarou a sua fé em Ti, declarou que a vida da Liz está nas mãos do Senhor. Se ela não abrir os olhos aqui, ela abrirá os seus olhos num lugar muito melhor do que este. Ele crê nisso, nós cremos porque somos a sua igreja. Pai querido, pelo poder que há no nome de Jesus, há muitas pessoas orando pela vida da Liz, há muitas pessoas entregando a vida dela nas tuas mãos, para que o Senhor faça a sua vontade na vida dela. Ó Pai, mas o Senhor sabe que nós, como filhos teus, somos pequenos, muitas vezes não conseguimos interpretar a vontade do Senhor, falamos com o coração, pedimos com o coração, e o nosso coração agora, ó Pai, é que ela abra os seus olhos, e ela venha trazer alegria para a sua mãe, a sua família, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, é muito triste, ó Pai, mas nós entendemos a vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dela, continue dando a ela saúde, continue dando a sua filha, ó Pai, porque ela é do Senhor, com todo o cuidado necessário, ó Pai. Ó Pai, há pessoas aqui também que precisam de uma resposta do Senhor, e elas entenderam nesta manhã que é pela fé, é pela graça, é pela palavra do Senhor, é por Jesus, e pela vontade do Pai, para a glória do Pai.
Ó Deus, que tudo que for feito, tudo que o Senhor realizar, as respostas que o Senhor dará, que nós entendamos que é para a glória do Senhor. Ó Pai, que as respostas cheguem, mas que cheguem para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, por este culto. Continue conosco ao longo desta tarde. Continue conosco, ó Pai, à noite, quando retornaremos aqui para Te glorificar. Que esse dia seja o dia para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado e um domingo abençoado. Vida ao que nele crer, e tudo pode em nossa